Oi, minhas deusas e deuses, como que vocês estão? Se você não me conhece, prazer, meu nome é Lita Mello, eu sou maquiadora já há mais de 10 anos e hoje eu vou fazer um tema muito pedido por vocês, que é óleos esfumados para peles maduras, especialmente se você, assim como eu, tem essa pálpebra mais coberta ou pálpebra gordinha, chame como quiser, que tem essa pálpebra fixa aqui, ó, maior do que a móvel, que é a que a gente pisca. Então eu vou te ensinar tintim por tintim uma maquiagem básica aí que você pode usar sempre como base para poder depois transformar também, usar outras cores, brilho, enfim. Então essa aqui é literalmente a maquiagem básica para quem tem esse formato de pálpebra e também para quem já tem um pouquinho mais de idade aí, a pele já tá mais flácida, tem um pouquinho mais de linhas, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrita ou inscrito. E também deixa seu like logo agora no começo do vídeo, que isso é bastante importante aqui pro meu trabalho. Então, eu já estou com a pele pronta. Se você tem dúvida de como fazer uma pele perfeita para peles maduras, tem um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui no box de informações e no fim do vídeo também. Aí você vai lá aprender. E aqui o foco então vai ser só nessa parte dos olhos. Todos os produtos que eu utilizar aqui no meu rosto, eu vou deixar aqui embaixo o nome com o link para a compra para quem tiver interesse em adquirir alguns produtos, testar. E outra coisa também, não é porque eu tô usando esse produto que você tem que usar esse, tá bom? Se você já tiver algum em casa, faz o teste para você ver se funciona, se dá certo, se fixa, se segura, se fica do jeito que te agrada. Se não, te convido a conhecer esses novos produtos, mas não é obrigatório usar esses aqui para ter o resultado que eu vou ter. Claro que sempre eu falo, né, para todo mundo, para as minhas alunas, para as minhas clientes, invistam em bons produtos. Bons produtos não quer dizer que eles tenham que ser necessariamente caros, mas que sejam bons. E então esses que eu vou utilizar aqui, eu já uso há muito tempo, já confio, gosto, eu sei que entrega um resultado perfeito, durabilidade. Então vocês podem confiar também, porque né, já uso aí também profissionalmente. Vou começar aplicando então um primer de olhos aqui. Por que que é melhor comprar um primer de olhos do que passar o corretivo aqui? Porque ele vai ajudar a fixar mais tempo, ele vai ajudar a não acumular aqui nessas dobrinhas, porque lembra que a gente tá falando aqui de pálpebra mais gordinha, coberta, então tem essa pele um pouquinho mais flácida também. Então ele vai ajudar a fixar e a potencializar. No caso, gente, eu vou utilizar esse aqui, ó, que é o primer de olhos da MAC Cosmetics. Esse primer aqui, ele é perfeito, impecável, porque ele torna inclusive as coisas à prova d'água, resistente a suor, a lágrima. Então, como a gente vai fazer para essa parte dos olhos e a gente tem essa pálpebra mais assim, que fica mais suadinha porque tem mais pele, é o ideal que você tenha um bom primer. Esse aqui eu recomendo de olhos fechados e eu gosto de aplicar só um pouquinho desse produto aqui, ó. Vocês vão ver. Esse pouquinho aqui já é suficiente para passar dos dois lados dos meus olhos. E aí eu espalho assim no dedo. Transparente, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês depois a diferença com primer e sem primer. E aí, aqui só tem um restinho nos meus olhos de base que eu passei corretivo, mas não tem quase nada, tá mais a minha pele mesmo. Com o primer, eu vou espalhar aqui, ó, começando bem pertinho da raiz dos cílios e venho com batidinhas e puxadinhas até aqui mais pra fora também dos olhos, tá? Por quê? Se a gente aplica primer só aqui embaixo e depois a gente vai esfumar essa sombra, onde não tem o primer, onde você não passou, vai ficar menos intenso, então vai ficar tipo manchado. Então espalha o primer em toda a pálpebra, não só num canto ou só no outro, ó. Então garante que vai espalhar aqui em todo o olho, aqui embaixo, no meio, até aqui, ó, abaixo da sobrancelha. Aqui aonde não pegar sombra, ele não vai deixar com cor, então não vai ter problema. E aí, esse específico aqui que eu tô usando, da MAC, que é o 24 Hour, que é esse 24 horas, eu gosto de aplicar ele, deixar ele um minutinho aqui na minha pálpebra para ele dar uma secadinha e aí a gente começar a passar sombra. Só para vocês terem mais claro o exemplo do que eu vou fazer, eu vou pegar um pouquinho desse primer aqui, vou aplicar aqui na minha mão, ó, nesse cantinho aqui de cima.
Ó, então eu espalhei aqui e aqui não tem o primer. E aí eu vou passar uma sombra aqui em cima e a mesma sombra aqui para vocês verem a pigmentação, a intensidade, para ver a diferença que dá. Vou pegar essa sombra aqui, ó, com esse pincel. E aí agora eu vou aplicar essa sombra aqui em cima da onde eu passei o primer. E ficou assim com apenas uma camada. Agora eu vou pegar a mesma sombra com o mesmo pincel, mesma quantidade de produto e vou passar aqui do lado aonde não tem o primer. Então, ó, com o primer pigmenta muito mais, a quantidade é a mesma e sem o primer. Agora que meu primer já secou aqui na minha pálpebra, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um micropor desses que vendem normal, farmácia, qualquer cor que seja, e aí eu vou pegar um pedaço desse produto aqui, mais ou menos assim. Lembrando que este tutorial é para quem não tem habilidade, para quem ainda não sabe fazer um olho sem usar esse tipo de técnica de artifício, tá? Se você já tem habilidade, não precisa fazer essa etapa, mas se você não tem, é interessante porque você vai começar a ter mais controle da sua mão. Aí eu vou pegar e pôr assim, ó, esse micropor aqui na minha mão para tirar esse primeiro grude dele. Por quê? Porque minha pele já tá feita, então eu não quero que tire pó, corretivo, base que eu passei aqui. E aí, olhando para um espelhinho assim, ó, de frente, tá? Não pode fazer assim, não pode fazer assim, reto. Eu vou colar esse micropor aqui, ó, como se fosse do fim do meu olho. Também deixa o olho assim, não fica fazendo assim, ó, tá? Porque senão depois, na hora que volta, muda o formato. Então deixa o olho relaxado, normal. E eu vou fazer como se fosse assim, ó, lá no fim da minha sobrancelha. Só cuidado para você não colocar literalmente no último pelo, para não ficar assim, ó, em pé, tá? Então é como se fosse o fim do olho, uma diagonal. Lá assim, ó, como se fosse encontrar aqui a pontinha da sobrancelha numa linha aqui, entendeu? Uma cruzada. Acho que dá pra entender, né? Então eu não vou pôr no fim, para não ficar em pezinho. Beleza? Então, beleza. Então, ó, colei as duas, olhei para ver se tá mais ou menos parecido a altura, a direção tá certinho. Agora a gente vai para a parte então da sombra. O que eu sugiro que você use como sombras, principalmente agora, nas primeiras vezes que você vai se maquiar? Tons neutros e que sejam sem brilho, opacos. Principalmente quanto mais pele você tiver sobrando aqui nos olhos, mais linhas, mais ruguinhas, use tons mais opacos para não evidenciar, porque tudo que a gente joga brilho e luz a gente realça e tudo que a gente coloca mais opaco, mais escuro a gente disfarça, tá? Então eu vou utilizar a paletinha da Anastasia Beverly Hills, que é a que eu mostrei já também para vocês nos meus últimos vídeos, que tem tons assim, ó, que eu gostei demais, que são tons neutros, opacos e também tem com um pouquinho de brilho, caso você queira depois utilizar ali, tá bom? Lita, precisa ser essa paleta? Não, meu amor, pode ser a paletinha que você quiser, tá? Eu vou fazer com essa porque ela tem uma excelente qualidade. Então vamos lá. Sempre a gente vai começar com um marrom um pouquinho mais claro. Mesmo que você queira um olho um pouco mais marcante, mais intenso, a gente começa sempre com um tom de marrom próximo ao tom da nossa pele, um pouquinho mais escuro. Então, para o meu tom de pele, eu vou utilizar esse tom de marrom, utilizando um pincel mais fofinho, assim, ó. Tá vendo? De olhos mais fofinho. Esse é o Dye Makeup 0143. E aí você vê o seu tom de pele para você escolher um opaco, tom marrom médio, um pouquinho mais escuro. E aí com esse tom aqui, eu venho, vou colocar a minha paletinha assim, ó, ou o espelho, né? Mais para baixo para eu conseguir ver toda a minha pálpebra. Então eu começo fazendo daqui para cá, com a mão bem levinha, fazendo um esfumado. E aí vai borrar tudo aqui o micropor, não tem problema, porque depois a gente vai tirar ele, só não passa aqui para baixo, né? Então daqui para cá, ó, eu venho esfumando do cantinho externo pro cantinho interno. Aos poucos, vou colocando esse produto aqui para pôr e esfumar ao mesmo tempo. O importante é que seja uma sombra de boa qualidade aí da marca que você quiser, justamente para você conseguir pigmentar e esfumar ao mesmo tempo. Essas aqui eu falei para vocês, né? Estou apaixonada. E aí, ó, veja que eu não fico fazendo manobras com o meu olho. Eu dou uma leve olhadinha para baixo para eu deixar ele mais esticadinho.
e não ficar aquela marcação aqui entre as dobrinhas, né? Porque se a gente faz com ele inteiro aberto, fica faltando um pedaço. Então, ó, aqui, gente, é treino de você conseguir fechar um olhinho e deixar o outro semi-aberto para você visualizar o que você está fazendo. Pode fazer com o espelho daqui da paleta ou pegar um maior assim, ó. Dá essa olhadinha assim, que daí você consegue deixar qualquer coisa, os dois olhos abertos e enxergar o que você está fazendo. E aí, nessa parte aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer um pouquinho do cantinho externo, como eu tô fazendo, ó, jogando lá pro meio da pálpebra, mais aqui embaixo, próximo da raiz dos cílios. O que sobra no meu pincel, eu jogo aqui pro côncavo. Lita, o que é côncavo? É essa parte aqui que é onde a gente põe o pincel, ó, assim, e ele afunda. É o contorno dessa bolinha aqui do olho, esse é o côncavo, tá bom? Então a gente vai, pega mais um pouquinho de produto, deixa o mais escurinho aqui no cantinho, joga aqui pra dentro. Primeiramente, a gente vai fazer só isso aqui, pra que fique assim, desse jeito aqui, ó. Beleza? Fizemos essa parte. Agora, olhando retinho assim pro seu espelho, tá? Reto. E com esse mesmo pincel e com a mesma sombra, você pega só um pouco de produto na pontinha do pincel. Vou até tirar o excesso aqui para ele ficar só realmente assim, ó, um resquício. E olhando retinho com o olho aberto, eu venho fazendo essa parte do côncavo, ó, com a mão bem leve, bem suave, tá? Por que que eu tô fazendo isso com os olhos abertos e olhando? Justamente porque a gente tem essa pálpebra mais gordinha. Então, se eu faço tudo com o olho fechado, a hora que eu abro, eu não consigo ver maquiagem. Eu só vejo a hora que eu tô de olho fechado. Então, o truque aqui é esse agora, de eu esfumar essa sombra um pouquinho mais clara, esse marronzinho próximo ao tom da minha pele, ó. Só o que sobra no pincel aqui no côncavo, pode ser movimento assim de vai e vem ou de bolinha. O importante é que a mão esteja leve, não pode fazer com força. Pincel é igual caneta. Presta atenção aqui na deusa. Se você pega bem aqui, ó, você vai fazer força. Se você pega mais atrás, igual caneta, você escreve mais leve. Então, pega mais atrás, ó, deixa a mão bem leve. E aí você vai fazer esse formato aqui nos olhos, tá? Porque a gente vai deixar já essa pálpebra aqui no fundo com mais profundidade, sabe? Mais bonita, ó. E vou fazer a mesma coisa com os olhos abertos. Vou pegar a sombra aqui do outro lado. Só cuidado para não vir aqui na sobrancelha. Nesse momento você tem que fazer bem no côncavo, ó, que é no contorno da bolinha dos olhos. Eu estava usando este pincel aqui até agora, então agora com um pincel menorzinho, ó, porém ainda de esfumar. Eu vou pegar uma sombra mais escura, então eu estava utilizando essa. Agora eu vou utilizar essa aqui com esse pincel menor. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa primeira. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, nesse cantinho aqui. Jogo aqui do micropor pra dentro. Só que ao invés de vir fazendo até aqui de cima, até aqui na parte de cima dos olhos, eu vou concentrar esse esfumadinho mais escuro aqui na parte de baixo dos olhos. Então eu concentro mais aqui no cantinho, que eu vou dar aquela alongada, e puxo aqui, ó, na raiz dos cílios. Depois que eu fiz isso com os olhos abertos e olhando reto, eu venho e dou mais uma escurecidinha aqui nesse canto para eu dar essa levantada, esse lifting aqui, e também diminuir um pouquinho dessa gordurinha, vamos dizer assim, aqui do canto, que quando a gente abre o olho ele dá essa dobrinha. Então, quando a gente escurece, lembra, sem brilho, a gente dá mais essa sensação da profundidade, que é o que eu tô fazendo aqui nesse cantinho agora. E aí, com a parte escura, ficamos assim. Todos os cachorros dos vizinhos começaram a latir agora. Mas ficamos assim, Lita, quanto escuro eu passo? Deusa, aí é com você, é o quanto você quiser, tá? Se você quiser deixar mais intenso, mais leve, não tem certo ou errado, é com você. O importante é esse direcionamento que eu passei aqui, tá? Então, a diferença já dessa profundidade que a gente tem um pouquinho mais com esse escuro aqui e esse que só tá com a primeira sombra. E agora, a gente vai fazer, então, essa parte interna que a gente ainda não passou produto, só tá o restinho da primeira sombra com a segunda sombra. Aqui você pode pôr um pouquinho de brilho.
Como a gente tá falando de pálpebra mais madura e tal, eu não recomendo pôr glitter muito grosso ou brilho muito grosso, mas sim, você pode utilizar sombras que são assim mais acetinadas, né? Que tem esse brilhinho, mas não é grosseiro, sabe? Eu vou utilizar um pouquinho dessa que chama Pretty, que é essa primeira aqui, ó. Vou passar essa aqui que ela é um rosinha antigo, digamos assim. Fica bem bonito. Pra dar só um brilho bem acetinado, bem leve também, nada exagerado, ó. E aí você pode passar, que nem eu falei, opaca ou com brilhinhos. Só não vem com o brilho muito pra cá também, né, pra não misturar tudo. Agora com o pincel, pode ser aquele primeiro que eu tava esfumando, eu venho só esfumando essa bordinha pra tirar qualquer marcação entre uma sombra e outra. Ficou mais escuro do que eu tava querendo, então eu vou pegar um iluminador de rosto. Pode ser qualquer um que você utilize no rosto. Mas também não vou pegar muito, tá? É só um tiquinho, principalmente se ele for bem cintilante. Esse aqui ele tem bastante brilhinho. Aqui eu achei que esse rosinha ficou mais escuro um pouco do que eu gostaria. Então eu vou misturar um pouquinho aqui. Só pra ele dar essa iluminadinha a mais aqui que me agrada mais. Agora, para dar esse tchanzinho maior, eu vou pegar um lápis preto, um pincel assim, ó, que é desses chanfrados, né? Pode ser com sombra também, se quiser. Eu gosto do lápis porque eu acho que ele fixa bastante e que seja um que dê pra esfumar também. E aí eu venho aqui no cantinho, ó, só fazendo como se fosse um delineado esfumado, bem levinho, tá? Não precisa fazer, nossa, 100% certinho. Eu quero que ele fique só um pouquinho mais pretinho aqui na raiz dos meus cílios. E eu faço só do canto externo até a metade. E agora chegou a hora de tirar esta fita daqui. Aí é só remover. Ó, esse lado já tá sem. Aí a gente vai corrigir aqui, tá? Porque mesmo tirando o grude, às vezes ainda tira um pouquinho, né? Normal. E aqui a fita, ó, tá toda sujinha de maquiagem. E aí, pra tirar esse risco muito duro daqui, o que que eu faço? Pego os meus dedinhos limpinhos, tá? Tem que tá limpo, cuidado pra não tá sujo de maquiagem. E você vem dando umas batidinhas aqui, ó, no fim aqui desse olho mesmo. Tipo, pra juntar o que você já fez, né? Com a parte de baixo, vou fazer com a mão direita, que eu tenho mais habilidade. Ó, pra meio que juntar, se daí tirou qualquer coisa aqui, você pode fazer um retoquezinho. Mas eu achei que assim tá muito bom, porque agora a gente ainda vai passar a máscara de cílios. E aí o que que eu gosto de fazer? Como vocês já sabem, eu sempre aplico o Curvex antes da máscara de cílios. O Curvex é esse aparelhinho aqui, ó, que deixa os cílios bem curvado e é legal porque, né, aí a gente consegue dar mais uma sensação de profundidade, de volume, e aí é puro treino, gente. Pegar o Curvex, encaixa aqui nos cílios, aperta aqui pra cima, deixa uns 10 segundinhos apertando assim, cuidado para não apertar a pele do seu olho, porque não é apertar a pele, é só os cílios. E aí a gente vai deixando ele mais curvadinho para aplicar a máscara de cílios e ficar com aquele efeito mais olhar aberto, mais bonequinha, sabe? Máscara de cílios, eu vou utilizar a minha de sempre, Better Than Sex. Eu só uso a prova d'água, porque eu gosto. Essa máscara aqui, ela tem esse pincel que pra mim é o melhor pincel que tem. Ele dá bastante volume ao mesmo tempo que ele deixa separadinho, assim, estilo esses cílios de boneca que eu falei. Não fica engruvunhado, cheio de pedaços, sabe? Porque eu não gosto. Eu não gosto daqueles cílios muito marcados, tipo pata de aranha, que o pessoal fala na internet. Eu gosto dele mais delicado, marcante, porém delicado. Nada de camadas muito grossas, tanto que eu aplico no máximo 2 camadas de máscara de cílios. Como eu uso a prova d'água, eu costumo passar só uma camada mesmo, para não ter perigo de empelotar e ficar feio. E olha já como uma camada de máscara de cílios já dá também uma diferença aqui nos nossos olhos, já dá esse alongamento aqui, né, do último cílios com o cantinho externo, ó. Já tira um pouco daquela marcação e aí você pode caprichar caso você goste de
uns cílios mais assim volumosos, mais marcante, colocar uns cílios postiços, mas como é uma maquiagem iniciante, né? Recomendo assim que já fica super bonito também. Agora vamos de opinião polêmica. Talvez não polêmica, mas é o seguinte, a make está assim. E eu particularmente, como profissional e também é também questão de gosto, né? Quando a pessoa tem os olhos assim como o meu, com essa pálpebra mais proeminente, mais gordinha, e que aqui no cantinho é um pouquinho mais caidinho naturalmente, pela própria anatomia e genética, eu, Lita, não gosto de aplicar sombra aqui embaixo. E vou te explicar por quê. Fica feio? Não, não fica feio. Mas tem duas coisas principais. A primeira é que a gente teve todo esse trabalho de dar esse levantamento aqui no olhar, essa alongada, de deixar mais lifting, vamos dizer assim, né? Mais leve, também não tá nada exagerado. Então a gente teve esse trabalho. Conforme eu vou, né, passar uma sombra aqui embaixo, o que vai acontecer? Vai trazer um peso a mais para baixo do meu olhar, o que consequentemente não vai deixar mais ele aquele para cima, ele vai dar uma caidinha. E eu tive todo esse trabalho aqui de cima à toa. E segunda coisa também é que fica mais pesado. Então, se você não quer uma maquiagem mais pesada, especialmente se você for passar um batom que também tenha mais intensidade de cor, esse esfumado aqui embaixo dos olhos, ele vai pesar mais a sua maquiagem. Eu sei também que quanto mais senhorinha às vezes a pessoa é, mas a pessoa gosta daquele olho contornado por hábito, né? Já tem aquele hábito de usar lápis preto em cima, lápis preto embaixo, então fica bem desenhadinha a bolinha do olho, mas é tudo questão de costume, né? Hoje em dia não se usa mais tanto assim, não que esteja errado ou que esteja certo, né? Gosto pessoal, mais uma vez, tá? Se você usa assim, não tem problema. Mas se você tá querendo aprender coisas novas e fazer uma coisa mais atual, eu indico fazer assim. Pode ver que as celebridades também, que tem essa pálpebra mais gordinha como a nossa, faz o olho assim também e não faz maquiagem aqui na parte de baixo. No máximo passa uma máscara de cílios aqui e é isso, porque daí a gente consegue dar essa alongada no olhar e ficar assim mais lift, mais levantadinho, ó. Como quem não quer nada? Nossa, como eu tenho a pálpebra lá nas alturas. Agora vamos para a boca. Eu escolhi passar esse batom aqui da MAC, ó, que é o Locked Kiss, na cor Opulence, que eu acho que vai ficar bem bonito aqui com o tom de sombra também. Esse batom é um batom mate, mas ele também fica confortável e vamos ver, vai ficar bem parecido com o tom da sombra. E como eu tô com um hidratante aqui embaixo, ele vai até deslizar mais fácil, tá? Então vou aplicar aqui. Não quero que ele fique tão marcante, tão... que o olho já tá aparecendo, né? Não quero ficar olhando bocão. Então vou fazer assim dessa forma. E como melhor do que falar é fazer, eu trouxe aqui pra vocês verem isso que eu disse dos olhos. Eu apliquei então lápis preto só por dentro, não esfumei fora dos olhos e máscara de cílios. E olha a diferença de peso, né? E também como já dá também uma caidinha no olho desse lado aqui onde eu apliquei e desse que eu não apliquei. Então aí fica a seu critério qual você mais gosta de utilizar também, não tem problema nenhum, tá? Não é que esse tá certo, esse tá errado, esse tá bonito, esse tá feio. Não, é questão de gosto. A gente vai gostar mais desse, tem gente que vai gostar mais desse. E em mim, particularmente, eu gosto mais desse. Eu acho que me deixa mais leve, mais jovem, enfim, mais lifting, enfim. Gosto mais assim. Me conta aqui nos comentários qual lado que você preferiu e vamos finalizar este look. E assim ficou o nosso look final. Me conte aqui nos comentários o que você achou. Se você ficou com alguma dúvida também pode escrever aqui que eu vou tentar responder todo mundo ao máximo que eu conseguir. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua atenção, pelo seu carinho. Se você também já usa alguma técnica que dá super certo para o seu olho, compartilha aqui nos comentários para a gente enriquecer ainda mais esse conteúdo. Se tiver dica de produto que você usa e acha que arrasa, que todo mundo deveria conhecer também, comenta aqui que eu vou adorar saber. Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não for inscrita. E se vocês quiserem também que eu faça o próximo vídeo fazendo um olho completinho, inclusive essa sombra aqui na parte de baixo, os truques, as técnicas que eu uso, comenta aqui que eu vou adorar saber. Um beijo, te espero no próximo. Fui!